Oi, olá, tudo bem? Tosti! Galera, vamos falar hoje sobre o final de Animais Noturnos. Baita filmaço que tá no Netflix. Mentira, tá naquele outro serviço lá de streaming, como é que chama? Pirate Bay. Brincadeira, hein, galera? Bom, baita no filme, a gente vai aqui falar sobre o final do filme. Vou explicar o filme inteiro. Então, alerta de spoiler aí, galera. Logo de cara já vou falar, né? O livro que o Edward escreve, na verdade, ele é um simbolismo para a relação dele com a Susan. Tudo bem? A gente vê logo no começo do filme, né, ela falando que ele costumava dizer que ela era uma mulher cruel, insensível, né? A gente consegue ver isso quando elas conversam, ela dá umas alfinetadas na colega dela de trabalho, ela fã do Dr. Ray, que faz várias cirurgias e está com o rosto todo deformado. E também pelo tipo de arte que ela aprecia, né? A gente vê no começo do filme aquela galeria de arte que ela tá lá e curiosamente essa arte representa o quê? Representa as mulheres livres, né? Elas não estão ali no padrão estético que a sociedade impõe, mas elas se sentem livres. Justamente o que ela, a Susan, não é. E diga-se de passagem, né? Que maravilha a capacidade que ela tem de entrar na história quando ela está lendo, né? Eu queria ter um superpoder desse. A personagem principal lá, a esposa, né, do personagem principal do livro é bem parecida com ela de propósito, obviamente. A viagem de carro, né, representa o quê? A relação deles, a viagem que não vai para lugar nenhum, né? Em inglês, relationship, né? Um navio, né, da relação, né? O carro seria então um navio que não está indo para lugar nenhum, está indo numa estrada que não vai para lugar nenhum. A morte cruel, né, que a filha do personagem do livro sofre, representa exatamente o quê? O aborto que a Susan fez, né? A filha do personagem do livro é uma jovem, né? Isso representa o aborto que a Susan fez lá com o Ricardão, antes mesmo do Edward ficar sabendo que ele ia ser papai. Nos dois casos, tanto no personagem fictício da filha dele, do personagem do livro, quanto a filha abortada do Edward, ele só fica sabendo depois que aconteceu. Um dos grandes momentos que essa teoria se convalida é quando no mundo real a Susan está conversando com o Edward e fala que eles deveriam se separar, eles estão andando na rua, ela fala que não está dando mais certo, que eles não são compatíveis, porque ele não tem ambição, ele não pode dar para ela o que ela quer. E aí ele fala para ela, quando você ama alguém, você fica com essa pessoa, você se esforça para ficar com essa pessoa, você nunca deixa essa pessoa ir. Simbolizando o momento em que ele vê, né, o personagem do livro, o Tony, ele vê a esposa dele e a filha dele sendo levada pelos estupradores. Muita atenção para esse momento aqui, ó. Tá vendo esse carro aí? Esse carro é um GTO Pontiac. Aliás, um Pontiac GTO, né? É o carro que os estupradores levam a filha e a esposa dele. Então, a cena que elas são levadas, né, do Tony, seria como na vida real do Edward, ele vê a esposa que ele tanto amou, a Susan, indo embora, e a filha que já foi embora, e ele ali indefeso, sem conseguir fazer nada. Um dos estupradores, o Ray, né, o que chega lá no final, que tá cagando lá na frente da casa dele, é o que mais representa ali o personagem da Susan. Por quê? Ele leva as duas embora, né? Você pode ter lembrado aquela cena que a Susan tá vendo o bebê da amiga dela no celular na galeria de arte e de repente ele aparece e dá um jump scare ferrado. E não só por isso, né? A própria Susan é ela que se distancia de Edward, né? Então seria como se Ray, o estuprador aí, estivesse levando embora a esposa dele, que seria como se a Susan tivesse se levando embora do Edward. É verdade. Edward se vê perdido, ele não encontra justiça, assim como Tony, né, o seu personagem do livro, também não encontra justiça, né? Tony consegue encontrar um pouco de justiça meio distorcida com a ajuda do policial, né? Eles fazem as coisas ali, não vou nem dizer à margem da lei, eles fazem fora da lei. Tudo bem, eu faria a mesma coisa, mas eles fazem as coisas de maneira ilegal.
E Edward faz o que na vida real? Ele se vinga de Susan com o livro. Ele sabe que aquela história vai ser pesada, ele sabe que ela vai entender que aquilo é tudo a história da vida dos dois. E mais importante, Susan deixa Edward por quê? Porque ele não consegue escrever, porque ele é um fraco, porque ele isso, porque aquilo. Então ele se vinga dela. O filme é basicamente uma história de vingança bem arquitetada, né? Você pode reparar até nesse momento, esse easter egg aí, a Susan vendo o quadro escrito Vingança. A ironia é que em dado momento do filme, Edward fala para Susan, olha, você não pode deixar um amor embora da sua vida, senão você nunca mais vai poder encontrar. Ai, que lindo! Olha que romântico. E é exatamente o que acontece. A partir do momento que Susan troca a sua vida de amores com Edward pelo Ricardão lá da faculdade, o Ricardão que ajudou ela no aborto, lá foi com ela na clínica fazer o aborto, o que acontece? Ela tem, né, tudo aquilo lá, todo luxo, toda a estabilidade, toda a ambição, tudo bens materiais ela tem, ela tá milionária, só que ela não tem amor. Ela não tem amor. E isso realmente acontece. Foi o que o Edward previu que ia acontecer com ela. Foi uma troca injusta, né? Que Susan fez. Ela troca o casamento com amor por um casamento com bens e com chifre. Ser corno ou não ser. Tudo bem. O filme brinca com outros simbolismos também. Por exemplo, tá lembrado daquela cena em que Susan é bem cruel com Edward e fala que o texto que ele escreveu toma droga? Pois é, ela está sentada num sofá vermelho, que é o mesmo sofá que Tony encontra a sua filha e sua esposa mortas, talvez simbolizando ali onde começou a morrer o relacionamento dos dois. Outra parte que chama muita atenção do filme é toda a discussão, né, de Edward falando para Susan que ela tá se tornando como a sua mãe, né? E a Susan não gosta disso, ela tem aquele jantar com a mãe dela e a mãe dela fala, você não pode casar com Edward porque ele é fraco, ele não é o homem para você, ele não tem riquezas, blá 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 blá. A ironia aqui é o seguinte, realmente Susan se torna como a mãe dela, Susan se torna uma pessoa material, uma pessoa cruel, uma pessoa fria, uma pessoa sem sentimentos e se arrepende. Então Edward estava certo o tempo todo nesse quesito. Senta nessa, Susan. Nas cenas finais de Ray, lá, o estuprador cagão, ele está na mira de Tony. Tony está hesitando em atirar pela segunda vez nele, até que Ray chama ele de fraco. As mesmas palavras que a mãe de Susan usava para descrever Edward. Isso faz o quê? Tony atirar para provar, eu não sou fraco, toma essa. E aí ele morre, faleceu. Faleceu. Ao final do filme, né, nós temos lá a morte do personagem Tony, né, o personagem do livro de Edward, Tony morre. Então isso simboliza ao mesmo tempo o momento que Edward deixa Susan no restaurante, ela vai sem aliança e ele deixa ela lá, simbolizando o quê? Queridinha, acabou meu amor por você, fiz tudo isso por vingança, tudo bem? Acabou, olha aqui, eu consegui ser muito mais do que você achava que eu não era capaz. Meu livro tá aí e eu não tô mais nem aí para você sentar nessa. Ou então também a morte do personagem Tony simbolizaria a morte daquela persona que Edward era, uma pessoa fraca, uma pessoa sensível. Ele não mais é essa pessoa, agora ele é uma pessoa forte e um pouco cruel também, afinal ele está fazendo tudo isso simplesmente para mostrar para Susan o quanto ele é forte, ele é destemido, ele sabe publicar livro, ele sabe escrever, ele está muito melhor. E agora que ele é tudo isso, ela não tem mais utilidade para ele, ele não liga mais para ela, porque agora ele é como Susan. Novamente, né, dando significado ao quadro Vingança. A grande ironia é que ambos os personagens, Tony e Edward, precisam perder tudo para conseguirem se tornarem pessoas mais fortes, pessoas mais brutas. Bruto! E agora que Edward é mais forte do que Susan, né, já que agora ela está apaixonada por ele, lembra, ela vai lá sem aliança, né? Agora que ele é mais forte do que ela,
tudo que ela sempre quis, ele a despreza, né? Então é a cartada final, ó, agora que eu sou tudo isso, eu te desprezo, eu não tenho mais interesse nenhum por você. Te quero! É aquele ditado que alguém já disse, né? Não tem maneira mais satisfatória de vencer uma batalha do que vencendo no próprio território do adversário. Enfim, essas foram as minhas considerações quanto a esse filme. Animais Noturnos não é um filme convencional, ele é um filme de várias histórias, de várias coincidências, é um filme para se assistir 2, 3 vezes, mas é um baita de um filme, né? Vale muito a pena assistir. Óbvio, se você está assistindo isso daqui, você já assistiu o filme, né? Senão eu estraguei o filme para você. Espero que vocês tenham aí gostado das minhas considerações. Lembrando, eu não sou o rei da verdade. Essas são apenas as minhas considerações. Se as suas são diferentes, deixa aí nos comentários que eu vou ler, eu vou responder. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Eu vou deixar um videozinho aqui e vou deixar outro videozinho aqui para você assistir aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tem vídeos novos quase todos os dias. Tá bom, galera? Valeu, até a próxima e tchau!